Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios.
Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos, bem-vindos ao painel Economia Mineral e Perspectivas de Mercado. Meu nome é Eduardo Ledger, CEO da Bamin, e queria agradecer, em primeiro lugar, ao IBRAM o convite para ser o moderador deste painel e agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, a Diana Quint, da S&P Global Platts, o Julian Kettle, da Wood Mackenzie, o Paul Robson, do Serio Group, e o Paulo Castellari, da Apen Capital Brasil. Exposa IBRAM é uma iniciativa inovadora do IBRAM, tem aí um propósito de posicionar o setor mineral e uma alavanca de crescimento da economia por meio de ações concretas. E esse painel vem num momento extremamente importante, onde a gente está vivendo um mundo extremamente volátil, e eu acredito que a gente pode ter aqui um painel para discutir direcionadores e dar maior visibilidade nesse mundo volátil. Esse evento aqui conta com da Anglo América, da Mosaic, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Usiminas, Vale, Vale Verde, Appian, Kinross, Alcoa, Bamin, Anglo Gold, Samarco, Gerdau, Cielo Mineração, Volvo CE e Shell. E para iniciar esse painel, eu convido a Diana Quint para falar um pouco aí sobre as estratégias e os metais críticos. Obrigado, Diana. Passo a palavra para você. Thanks very much, Eduardo, for the introduction. I'm senior editor, Metals News EMEA. Eu sou editora sênior da Metals News EMEA. Eu vou falar sobre metais estratégicos e metais críticos. Eu gostaria de agradecer à Exposa IBRAM pelo convite que me foi feito. Tenhamos aqui conflitos de interesse. Agora, vamos falar estratégico ou crítico. Vamos descobrir o que são. Estratégico é o que é necessário para a cadeia de suprimentos, companhias e países precisam para manter a sua produção, como Keith Kirtley, que é executivo da European Metals, ele disse o seguinte: isso é o que você precisa para dar segurança de fornecimento.
E crítico, em geral, é intercambiável com estratégico, porém, tem um sentido um pouco mais curto, porque ele é usado mais para propósitos militares, industriais ou comerciais, incluindo nível governamental nacional, acerca de energia renovável, equipamentos de defesa, dispositivos médicos, eletrônica e agricultura. A US Geological Survey descreve como estratégico e crítico aqueles que são essenciais para a segurança econômica nacional dos Estados Unidos, seja dependente de importações de sua cadeia de abastecimento, e crítico quando os riscos estão presentes. A US Geological Survey fez uma pesquisa envolvendo a International Energy Agency, que se preocupa bastante porque eles têm a meta de chegar ao nível zero, a União Europeia, a China e a Rússia. Todos os metais são necessários para a transição energética. Obviamente, eles são críticos, né? Nos Estados Unidos tem uma lista de minerais críticos que precisa ser atualizada pela Geological Survey a cada 3 anos. Este ano propõe acrescentar níquel e zinco, mas também remover urânio. A lista de 2018 tem 35 minerais, incluindo cobalto, estanho, níquel, lítio, grafite, alumínio, PGMs, índio, manganês, vanádio e nióbio. Definiram heavy rare earths como elementos críticos junto com as limitações de exportação da China em 2010. Observa-se que não há substituto para as terras raras pesadas em magnetos, em turbinas eólicas, motores de EV e armas. É interessante observar que a lista de 2019 não inclui o cobre e não inclui o aço. A EU, a União Europeia, lista 83 minerais críticos: lítio, bauxita, titânio, que foi acrescentado em 2020. A IEA tem requisitos minerais que podem expandir em 6 vezes até o ano de 2040 para atender às metas de 2050 de net zero dos países. E o carro elétrico usa 6 vezes mais a contribuição mineral do carro convencional e exige mais recursos minerais, em uma ordem de 13 vezes mais. E é por isso que nós precisamos nos preocupar. A geopolítica também desempenha um papel muito importante com metais críticos estratégicos. A IEA nos diz que os países que mais produzem dão 75% do fornecimento da maior parte dos minerais de transição energética. É o caso do lítio, terras raras, cobalto e outros. Nós estamos enfrentando déficits porque as demandas têm aumentado. O estanho estava em déficit por vários anos, a demanda está em 372 mil toneladas métricas por ano, um déficit de 10.200 toneladas por ano no momento, e a Associação Internacional demanda 5.000 toneladas métricas por ano. E é muito importante porque ele é usado para o lítio, usado para estabilizar baterias. A IEA também estabelece que em 2030 o fornecimento global de lítio e cobalto pode atender 50% da demanda prevista de produção de cobre. Aparece um descompasso entre esses minerais críticos e as ambições climáticas, conforme disse a IEA recentemente. Eles também preveem uma demanda equivalente a carbonato de lítio, conforme esses números que vocês veem na tela, que é 5 vezes maior a meta de 2020. Porém, a produção não vai chegar lá, com 500 mil toneladas métricas em 2020. Ou seja, 1,2 bilhões de toneladas métricas em 2030 vai ser muito menos do que a demanda esperada. O cobalto também enfrenta problemas semelhantes. 400 mil toneladas métricas de demanda em 2030, porém, a produção talvez só chegue a 200 mil toneladas métricas no mesmo momento. A produção de cobre em 2025 vai estar em 23,5 milhões.
e vai abaixo de 20 milhões de toneladas métricas em 2030, por causa das questões de degradação, dificuldades, etc. Uma demanda primária deve aumentar até chegar a 25 milhões de toneladas métricas até 2030. Quem começa a se preocupar? O Reino Unido, a Coreia do Sul e vários outros países, a Austrália inclusive. Todos envolvidos nas cadeias de abastecimento de EV, gigafábricas, fabricantes de automóveis, comerciantes, consumidores, por exemplo, a Tesla, a Trafigura, estão envolvidos no projeto Goro, na Nova Caledônia, para garantir o abastecimento. Todo mundo precisa se preocupar agora, por causa das mudanças de estilo de vida que podemos ter que enfrentar. As pessoas estão pensando em 2040. À medida que caem a demanda por combustível fóssil, a demanda por metais específicos pode aumentar. O que acontece se houver escassez de materiais de input, que são críticos? Podemos enfrentar um caos na indústria à medida que as empresas e os países se recuperam da Covid-19. A escassez de semicondutores vai continuar até 2024, junto com inflação, com diversos níveis de dificuldade. Houve uma previsão de que a fabricação de automóveis pode chegar a perder 210 bilhões de dólares em receita este ano, em comparação com as expectativas anteriores, por causa dessa complicação com a cadeia de abastecimento. Os preços da Malásia tiveram um impacto muito grande nos semicondutores. O país é 13% de testagem em embalagens e na área de fabricação de aço, plástico e conversores. Podemos ver a interligação dos mercados de commodities durante essa transição energética. Por causa disso, os metais e os preços, se o abastecimento não atender a demanda. Temos 5 milhões de veículos elétricos, a expectativa é de chegarmos a 30 milhões em 2040. E será que a gente consegue produzir 6 vezes mais metais, baterias? As capacidades vão acompanhar nos próximos 5 a 15 anos na BHP? Eles dizem que precisam dobrar a produção de cobre para a descarbonização no mundo. Temos aqui um infográfico mostrando os investimentos em andamento, em capacidade mundial. A China está à frente, responsável por 77% da capacidade. A Europa investe bastante. Os Estados Unidos também, muitos outros países também. Porém, será que eles vão ter essa capacidade chamada Gigafactory, de lítio, cobalto e outros metais que são necessários? A Europa depende de importação de lítio para a fabricação de baterias. Bom, vamos ver se as informações aqui desse gráfico são realistas. E quais são as soluções? Investimentos na área de mineração? Reservas? Bom, a estratégia de reserva na China pensa no abastecimento de ferro, zinco, cobre, alumínio e outros para estabilizar o mercado. A expectativa de 420 mil toneladas métricas em 2 meses. Eu acredito que eles devem vender mais 150 mil toneladas métricas depois de amanhã. A China está assegurando o fornecimento da África por causa das iniciativas em andamento e nós não temos reservas, conhecimento das reservas russas, temos as agências dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, eles acabam
de anunciar duplicação de seu estoque de metal. Eles estão tentando montar novas cadeias de abastecimento junto com a Austrália. A IEA indica armazenamento que possa ajudar os países para que possamos atingir as metas climáticas. Na União Europeia, não temos um sistema centralizado de metais da transição energética. Também a expectativa de redução de emissões de gases de efeito estufa. No Reino Unido, há projetos de lítio sendo apoiados, com verbas para gigafábricas, gigafactories, como se diz em inglês. Contratos de abastecimento de 4 a 5 anos, em vez de 1 ano, conforme informações da Glencore, a BHP vai montar uma linha de suprimento para Toyota e Panasonic, a Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Toyota, todos estão planejando para um deslocamento a montante. E como é que estamos em cobre? Reservas estratégicas ajudam o mercado a absorver incidentes contra os produtores do Oriente Médio. Observa-se que a IEA obriga 30 países a fazer a estocagem de petróleo para evitar choques no preço. Temos orçamentos de exploração que sobem em quantidade, em número, conforme o orçamento de exploração subiu 45% este ano, em comparação com o ano passado, para 11,2 bilhões de dólares. Mas nem todos esses projetos vão se realizar. O que está acontecendo? Os preços estão subindo. Chegaram a níveis recordes todos os anos. Este ano, a semana, a influência da semana do ouro na China, os outros mercados têm atingido níveis recordes. O lítio é o suporte maior da indústria de metais para baterias para veículos elétricos, eletrônicos, e são mais ou menos 71% do mercado. Embora não seja considerado críticos por alguns, porém há uma preocupação com as pressões de produção de lítio que podem restringir a produção em algumas áreas. Os Estados Unidos está interessado nas empresas nacionais que implementem acordos sobre o abastecimento de lítio com empresas fora do país. Os Estados Unidos só tem um produtor de lítio e ainda importa para o seu processamento jusante. Na Ásia, a China tem a empresa CATL, que começaram a fazer fusões e aquisições para assegurar seu estoque. E a Europa espera estar autossuficiente em 80% até o ano de 2025. Porém, vamos ver se isso vai acontecer. Porque o mercado de lítio é bastante ainda opaco, embora possa ganhar a transparência com o mercado futuro. Uma análise rápida do cobalto. Estamos vendo o cobalto entrar num pequeno déficit em 2021, num déficit maior em 2025. Existem questões geopolíticas em torno da produção. A S&P Global prevê o déficit de 1.800 toneladas. Há uma descrição de um aumento muito grande da demanda por cobalto para os veículos elétricos. O consenso em torno de cobalto... Bom, temos um déficit de níquel muito grande em 2021. A BHP antevê que os investimentos para níquel vai aumentar em proporções muito grandes nas próximas décadas. Bom, será que a reciclagem é uma resposta? A IEA faz previsões de que até o ano de 2040
as quantidades de material reciclado, cobre, lítio, níquel e cobalto, a partir das baterias, podem reduzir as exigências de suprimento primário para esses minerais na faixa de 10% apenas. Temos exemplos interessantes em outras iniciativas. Mechanical Resources e a European Metals Recycling estão fazendo a reciclagem de materiais de terras raras. A Primobius, na Alemanha, está desenvolvendo tecnologia para descartar baterias usadas e vão expandir a iniciativa, trabalhando com o lítio, com o níquel e com o cobalto. O mercado de reciclagem estima-se em 335 milhões de toneladas métricas, 1.000 toneladas métricas de baterias descartadas até o ano de 2025, enquanto a capacidade instalada atual é de 50 mil toneladas. O Instituto Internacional do Alumínio está prevendo uma economia muito grande de energia. No momento, o alumínio reciclado é mais ou menos 30% do alumínio reciclado vai subir para 183% em 2050. Alguns produtores de alumínio estão se reunindo para reciclar os resíduos de bauxita para extrair outras ligas de alumínio e de terras raras. A ERG tem um projeto na DRC para processar rejeitos de cobalto com uma quantidade substancial de cobalto sendo processada na faixa de 25 mil toneladas métricas por ano e 120 mil de cobre, numa fase 2. Ou seja, a reciclagem e o processamento de rejeitos é um dos caminhos que deveremos percorrer para assegurar que os minerais críticos estejam em quantidade suficiente. Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou passar a palavra para o próximo palestrante. Muito obrigado pela apresentação. Thank you so much for your presentation. Talking about this transforming industry today. Hoje colocou em operação um importante projeto de cobre, indo em frente com um projeto de níquel. E os parabéns e obrigado aí pela participação. A palavra está com você, Paulo. Muito obrigado, Eduardo. Thank you, Eduardo. Congratulations, Diana. Very interesting discussion. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Diana. Uma discussão muito rica. Obrigada por trazer informações tão ricas. Bom dia, boa tarde a todos que estão aqui no nosso evento em vários horários. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo time da IBRAM por organizarem esse evento incrível. É perfeito participar disso onde estamos. Muito obrigado, Eduardo, por moderar. Obrigado, Diana, Paul, Julian. Eu realmente fiquei muito animado quando o time da IBRAM me abordou para discutir esse tópico das perspectivas na indústria. Eu espero conseguir compartilhar com vocês alguns dos pensamentos sobre isso, e temos uma oportunidade única nesse ponto da história. O meu nome é Paulo Castellari, eu sou do time da capital aqui na América Latina. Eu vou conseguir falar um pouquinho para vocês, vou colocar um pouco de contexto e compartilhar com vocês já já. Antes de compartilhar, eu fiz parte da Expo IBRAM em 96 e a gente, naquele tempo, já falava sobre isso, mas falávamos de maneira diferente. Quero falar um pouquinho, dar um pouco de contexto, falar sobre o que fazemos na Appian Capital Brasil e essa oportunidade única que temos aqui
na nossa frente, na indústria, nesse momento. O modelo de negócio da Appian é lidar com uma gama muito grande de inteligência que tem. A gente lida com habilidades financeiras, de compilhar capitais para investimento e Desculpe, pessoal, agora sim estamos compartilhando. Falando um pouquinho do modelo de negócio da Appian, a gente tem esse networking enorme que é dividido entre o nosso time financeiro e o nosso time técnico para verificar negócios que têm o potencial de ser lucrativos. A gente lida com boas práticas de ESG e foca em práticas que a gente acha que vai contribuir para a próxima onda de consumo. E esse é o link que eu quero fazer com vocês. Aqui no Brasil, a gente tem uma escolha consciente. A gente olha para um número bem grande de projetos que foi muito bem posicionado para produzir metais que tenham uma diferença no futuro. E no nosso caso, como o Eduardo comentou, a gente tem projetos diferentes de cobre. A gente sabe que o cobre foi muito atrativo na industrialização e em toda uma revolução de eletrificação. E o níquel também, que é uma das chaves para isso. Eu acho que realmente aqui o ponto central que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre as visões da Appian e as minhas próprias visões é que estamos vivendo um momento muito interessante na indústria. Eu não me lembro de um momento na indústria da mineração nos últimos 30 anos que seja comparado ao que estamos vivendo hoje. A gente já viu momentos positivos de preço, de consumo, de positividade, mas eu nunca vi uma situação similar ao que temos agora, porque temos muitas forças de mercado diferentes, temos comunidades buscando tecnologias limpas, governos buscando reduções de gases e todas as metas que já conhecemos. E até os consumidores, eles têm buscado produtos mais verdes. E esse momento que estamos vivendo é muito diferente. A gente está superando gargalos de demanda e eu acho que tem muita coisa acontecendo. Seguindo, a Diana tinha uma perspectiva muito rica em metais críticos, e se eu quisesse falar mais sobre isso, eu não conseguiria descrever melhor. Mas o que eu queria explorar são as implicações, e as implicações para nós aqui no Brasil. A gente sabe que tem muita oportunidade aqui no Brasil. A gente vê os suprimentos, a maioria são renováveis, dos suprimentos de energia, a gente está muito bem suprido no setor de combustíveis, a gente tem logística para o transporte, temos o lítio, temos grafite em produção, em prospecção no Brasil. Mas eu acredito que agora, pensando na preparação para a revolução da energia, estamos num ciclo vicioso. Claro, tem uma histeria no consumo de veículos elétricos, mas sabemos que eles são mais caros, que eles vão demorar mais para ter uma redução de custos, que existe uma rede para recarregamento, mas se a gente olhar os anos passados e o que temos agora, tem muito a se pensar. Não consigo olhar para uma campanha melhor do que a que fazemos agora para promover incentivos, promover o uso e ter uma intenção clara de fazer uma diferença. Toda vez que tem uma disrupção no consumo, e esses tempos na história,
existe a necessidade de uma intenção muito clara do governo e de outros envolvidos. Então, na minha opinião, e para concluir, a gente já escreveu isso, eu não acho que a gente viu oportunidades como essa nos últimos anos na indústria. É a primeira vez que eu vejo esse movimento vindo por todos os lados. As comunidades de investidores, elas estão interessadas em reduzir a pegada de carbono. A gente tem consumidores interessados e companhias prontas para serem alavancadas. Acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma. A gente está falando de grafite, de cobre, de níquel, que temos aqui no Brasil, e vai ser atrativo não somente para os gestores de mina, mas para todos os envolvidos. Imagina, teremos uma nova geração trabalhando na mineração, porque isso é uma contribuição que temos para dar. E a mineração sempre teve um ponto-chave no mundo, mas nem sempre foi reconhecida. Então, para concluir, a mineração sempre foi crucial. Isso não vem da fazenda, né? Isso vem da mina, mas nem sempre isso foi reconhecido. Mas a oportunidade que temos agora é muito favorável e é hora de fazer essa troca. Aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de começar do zero, a gente tem ótimas condições para conseguir ter produtos-chave e pensando no consumo, pensando nessa base de consumo tão grande que temos aqui. É uma oportunidade enorme para nós, do lado da mina e do lado do IBRAM, trabalhar juntos, procurar incentivos, promover veículos elétricos, promover alguns outros produtos e trabalhar junto com as universidades que promovem o desenvolvimento de novos profissionais e trazem sangue novo e fresco para essa comunidade. É uma perspectiva muito interessante que a Diana trouxe. E o ponto que eu gostaria de falar para vocês e para o público é que temos uma oportunidade fantástica em frente a nós. Muito obrigada, Eduardo. Resultado fantástico no meio de uma pandemia, colocou um projeto em operação de cobre, expandindo uma operação de níquel e demonstrando o potencial enorme ainda a ser alavancado num país em mineração com depósitos do tipo hoje em operação pela EPE. Agora eu gostaria de convidar o Paul Robson, da Serial Group, e dar uma visão dos principais drives de mudanças no mundo aí na mineração e na indústria de metais. Obrigado, Paul. Thank you very much, Eduardo, and thank you, Paulo, for your. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Paulo e Tiana, pelos seus comentários. Eu sou o Paul Robson, conforme o Eduardo apresentou, sou diretor do grupo CRU. Hoje eu vou falar sobre os principais elementos da mudança dos mercados de metais e mineração, as oportunidades e desafios que isso nos cria para o Brasil. Como vocês sabem, eu já tive a oportunidade de falar aqui no IBRAM antes e eu espero não ter que falar no Zoom no futuro, espero poder voltar para Belo Horizonte, mas a gente fala aqui numa palestra online. Para quem não me conhece, eu sou colega do Ricardo, Paulo, da Thaís, da Laís, que todos trabalham para a CRU, e vocês encontram muitos elementos aqui sobre nós nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês depois. O que aconteceu com os preços das commodities? Nos últimos 12 meses, eles têm sido excelentes. Se você conhece os preços, a receita de mineração, as margens, quando você tem participação no mercado de equity, de dívidas, mesmo com as vendas recentes, nós temos um desempenho muito bom este ano. Esse gráfico mostra o que aconteceu com cada um dos preços.
36 das 38 commodities apresentadas aqui vão apresentar aumentos em relação ao ano passado. E a sexta composição geral, a média desses preços mostram uns 55% de aumento. Então, a recuperação, conforme o Paulo falou, está apresentando oportunidades muito boas. Por outro lado, no ano que vem vai haver uma submissão menor, conforme a expectativa do CRU. 34 das 38 commodities devem diminuir preços. Isso é para 222, em comparação a 2021. Mas eu destaco que a cesta geral tem uma queda de 2,5%. Então, 18 meses atrás, eu disse para vocês que a gente ia ter 50% de aumento e perdendo só 2,5%, a maioria dos mineradores estariam satisfeitos. Pelo desempenho, na parte inferior do gráfico, estão ligados à infraestrutura e aos custos de carbono, como minério de ferro e aço. É interessante lembrar que, quando falamos de commodities, é que 3, 4 meses atrás havia certeza de que estávamos num super ciclo. Muita gente do mercado achava isso. E agora há certeza de que essa economia vai causar problemas para o mercado de commodities com relação à disponibilidade, intervenção estatal e insustentabilidade de dívida. Preciso lembrar que 3, 4 meses atrás tínhamos um otimismo ao analisar esse superciclo. E agora, enquanto mercado, estamos sendo um pouco mais pessimistas, achando que a Evergrande vai colapsar os mercados. Quais são as razões para a mudança no nosso setor, que vai definir a direção a seguir no mercado de commodities? Os 3 principais elementos são o cenário de metais na China, a reorganização do mercado do comércio global que está acontecendo e as emissões de carbono. O papel da China nas commodities mudou. Chegamos à demanda pico para commodities como aço e ferro, cobre, alumínio e metais de baterias que vão seguir o mesmo caminho. O presidente Biden, a Covid, as preocupações climáticas, tudo isso mudou a maneira como nós pensamos no comércio global, né? E uma pressão muito grande em cima das cadeias de abastecimento. A visão está mudando sobre a demanda e abastecimento de commodities. A demanda passa para os metais verdes. É importante lembrar que a previsão, praticamente jamais tivemos uma projeção mais variada para as demandas por metais antes. E o fornecimento dessas commodities já está se estreitando, porque é necessário fazer uma reavaliação dos novos riscos de ESG em torno dos investimentos de mineração. Então, na COP20, COP26, né, do mês que vem, esperamos ver mais esclarecimentos. Eu espero que eles deem alguma orientação com relação a balizar investidores para atingir as ambições de net zero de carbono. Uma das primeiras mensagens desta apresentação é que, se a gente não conseguir essas políticas formais, as ambições de net zero vão ficar no que estão agora, ou seja, continuarão como ambição. Deixa eu mostrar alguns detalhes aqui agora para vocês. A China primeiro. Combinação de economia, população e políticas verdes mudaram o cenário de metais da China. À medida que a economia chinesa vai passando para a infraestrutura, o consumo de metais diminui de ritmo e começa a se fiar mais em certas commodities. As políticas verdes querem dizer que ainda existe muita demanda, e uma demanda até nova por metais no país, porém vai alterar a natureza da produção, dos preços aos consumidores. Exemplos aqui mostram algumas áreas novas, como armazenagem de energética, energia solar. E será que isso vai mudar o ritmo de consumo? Lá embaixo nós temos as nossas previsões, onde vão estar as demandas pico na China.
de aço, acho que já chegamos no pico. A demanda de cobre talvez chegue ao pico nos próximos anos, talvez 5 anos ou mais. Alumínio, uma década depois, e metais de baterias, muito depois desse prazo aí. Estamos pensando que a China vai consumir os materiais de superfície. Acontece que nós vamos ver investimento chinês muito maior em commodities. Congo anunciaram cobre e cobalto. E estamos vendo isso porque a China está fazendo o que todo mundo faz, talvez até um pouco mais bem feito. Ou seja, estão construindo cadeias de abastecimento melhores para alcançar essa vantagem competitiva nessa energia nova. E mais investimento direto estrangeiro. Enquanto tudo isso acontece, a China não é a única que muda. Os Estados Unidos e outros estão reorganizando a sua produção doméstica e o comércio global. Temos aqui uma composição de alguns slides mostrando. Nós temos aqui uma fala rápida sobre o presidente Biden, a proteção da produção de alumínio nos Estados Unidos, investimento doméstico em algumas indústrias básicas. Isso faz parte de uma tendência maior, que estão aumentando o protecionismo comercial em torno de produção ambiental no mundo inteiro. Será que eles vão destruir as barreiras ao comércio das commodities? Eu não sei. A resposta, mas 4 observações mostram a direção a curto prazo. Primeiro, enquanto continuam essas tensões comerciais, os preços das commodities mostram a necessidade de uma cadeia de abastecimento mais flexível e oportunidades de arbitragem para comerciantes e produtores vão surgir. Se a China conseguir importar o carvão térmico nas próximas semanas, por causa das questões com energia, isso mostra que preços e a disponibilidade de mercado influenciam a política. As sanções da Bielorrússia, por exemplo, têm sido muito menores do que é esperado. Isso porque a União Europeia se baseia em potash, ou seja, são questões de arbitragem. Me parece inevitável que a União Europeia vai ser o mercado principal para as commodities de baixo carbono. Isso vai ter um impacto nos fluxos comerciais no futuro, estão afetando a estrutura corporativa. Quanto menor a pegada de carbono, melhor os prêmios. A possibilidade de reestruturar, as empresas vão ter que se reestruturar no sentido de aproveitar essa condição da melhor forma possível. Em termos de mudanças comerciais, a China vai continuar a exportar a sua produção e as suas emissões. E isso vai reconformar os mercados como um todo, de alumínio e aço são os próximos, ou seja, se preparar para aproveitar essas mudanças do comércio mundial e essa flexibilidade se torna uma grande oportunidade. A terceira razão principal são as emissões, conforme o Paulo também disse. Os nossos cenários de crescimento precisam diminuir a intensidade de CO2 para poderem atender às metas de emissão zero. Isso vai requerer uma ação coordenada do governo, das empresas, setor financeiro e consumidores. No momento, precisamos ver uma nova retórica governamental nas suas políticas. Sem essas políticas, o setor financeiro vai tentar montar mecanismos para recompensar aqueles que emitem menos CO2. E os investidores vão fazer o esforço para diferenciar e montar carteiras que atendam o seu próprio apetite por carbono. O risco que está na mão dos produtores, eles têm que gerenciar o risco de CAPEX. As suas políticas, no momento, precisam
assumir novos riscos de tecnologia de baixo carbono ao longo das perspectivas de punições por emissões no futuro. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas damos uma opinião no sentido como esses riscos se equilibram agora, alto demais para atrair o nível de investimentos necessário para chegarmos às emissões zero. Precisamos mudar ou a nossa ambição ou precisamos dar mais certeza para que haja um fluxo continuado de capital no nosso setor. Então, com esse nível de certeza, uma possibilidade para esses produtores com baixo carbono, com produção de maior qualidade, ou voltando ao alumínio, por exemplo, no Brasil. Isso vai aumentar o custo daqueles que têm altos níveis de emissão, e isso vai ter impacto no comércio. Eu estou mostrando aqui uma curva de emissão de carbono para a indústria do alumínio. Rússia, Brasil, Europa, dominando aí esse mercado. Pequenas mudanças dos preços de carbono, pequenas mudanças de barreiras, que são uma vantagem para os investidores. O diferencial aqui é muito maior do que com os custos normais. Mais 2 slides pela frente. Pergunta fundamental. Como é que o Brasil pode se diferenciar e aproveitar essas mudanças? Eu daria 3 recados ao Brasil. Primeiro, com relação ao comércio. Vocês têm que manter a posição de neutralidade. E manter os mercados China, Estados Unidos e União Europeia para poderem reagir melhor a mudanças. Mas os desafios são resolver a questão política e econômica no país para poder ser mais atraente para os investidores. Em segundo lugar, existe uma grande oportunidade para se tornar um hub de investimento global para a área de mineração, fertilizantes e metais. É claro, há um monte de investidores internacionais que precisam ver que vocês conseguem fazer um pouco mais para conseguirem o apoio das comunidades antes de que eles voltem para o Brasil para valer. E vocês têm que trabalhar com as comunidades locais para mostrar que isso está feito no sentido de retomar o investimento estrangeiro. E, por fim, para construir esse hub de investimento, vocês têm que trabalhar numa economia de baixo carbono, na mineração e na área de metais. Vocês têm que gerenciar muito bem a sua tecnologia, vocês têm que aproveitar os mercados de alto grau, e vocês têm que assumir mesmo essa posição de economia de mineração de ponta. E é necessário uma discussão muito mais ampla sobre o futuro da mineração no Brasil, em vários lugares do Brasil, e à medida que essa indústria vai passando para a automação, com menos mão de obra, o que isso contribui para a distribuição mais igualitária da riqueza, e como isso ajudará a reduzir a tensão política e social do Brasil. Eu espero que isso tenha respondido algumas perguntas. Chegou aqui ao fim da minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem mais perguntas a fazer agora, nessa oportunidade, ou numa oportunidade futura, através dos meus contatos, aí eu passo a palavra de novo agora para o Gillian, para o Eduardo. Eduardo, muito obrigado Paul, muito obrigado pela apresentação. Eu sei que estamos recebendo já algumas perguntas. E eu realmente fico satisfeito que você considere no Brasil esses novos desafios que esse novo cenário está enfrentando aí. Juliano? Fechar as apresentações e passar a palavra para você. Muito obrigado. Yeah. Sorry. First of all, I'd like to thank Expo Sibram for the opportunity.
Primeiramente, obrigado. Eu gostaria de agradecer à Esposa Ibram pela oportunidade. Gostaria de parabenizar Diana e Paul. Essas apresentações foram muito proveitosas, com perspectivas diferentes. Nós acreditamos na transição de energia e no acesso a essa transição. O que eu gostaria de fazer agora é passar por algumas perspectivas que são similares. Esse gráfico aqui é bem parecido com o que o Paul mostrou, só ressaltando que os preços de commodities têm realmente passado por uma jornada significativa. E assim como o Paul disse, a gente realmente entrou nesse super ciclo agora e a gente acha que começou e que a corrida vai começar. Eu concordo com os palestrantes anteriores. A gente já saiu do ciclo antigo, que foi até 2014, com uma operação a preços globais. E agora essa revolução não será de um país, mas de um tema. E agora esse tema é a descarbonização e a redução das emissões. Teremos mais investimento, mais construções, investimentos verdes. Temos também, claro, pós-pandemia. E a gente não viu o fim da pandemia ainda. Mas podemos ver como os países estão. A gente tem os suprimentos. Tudo isso lida com os preços e a gente tem que pensar nos pontos de incentivo. E a pergunta é se esses fatores estão aqui para ficar ou se são apenas transitórios. E a realidade, eu concordo com o Paul, é que a realidade é que a gente vai ver um período de redução de preços, mas claro, redução de um ponto bem alto. Mas os mercados vão retroceder um pouco. Um dos principais problemas que vemos é que não veremos o crescimento nesses níveis. A gente tem uma restrição de suprimentos, isso vai ser transitório, a gente vai conseguir superar. A gente tem respostas de suprimento em resposta a 2019, principalmente no cobre. Então, esses preços vão cair, mas não vão ficar em déficit. E aí depois teremos um crescimento lento. E é claro, sabemos que o mercado de commodity tem os seus fundamentos. Isso pode ser que os preços poderiam se manter em altos níveis se a gente ver que esse super ciclo virá e haveria falta de suprimentos. Mas a gente acredita que a indústria vai ter problema de entregar as quantidades necessárias para a transição energética. Bom, não quer dizer que a gente olha para isso de forma negativa, a gente consegue ver um espectro amplo de commodities e você consegue ver que com poucas exceções a gente antecipou o mercado para até 2020 e a gente consegue ver que 2020 foi um ponto baixo. A gente acha que o mercado de cobre vai crescer por 16 milhões de toneladas. E a gente consegue ver aqui as tendências de curva de crescimento. A gente consegue ver uma visão sobre essa mudança na transição energética. Mas será que a gente é pessimista pensando em relação à descarbonização? Sim e não. Claro, a gente depende do governo e dos reguladores, mas também, de novo, conectando ao Paul, se a gente pensar em 2016,
temos 4 pilares. E temos nesses pilares minimizar o deflorestamento, reformar as políticas, principalmente as políticas de commodities, maximizar a energia verde. Mas para isso a gente vai precisar de muitas commodities. Se a gente tiver renováveis, isso também vai precisar de volumes muito altos de commodities. Não tem nada nesses 4 pilares que fala sobre estimular os suprimentos, sobre prover para os funcionários, para a mineração, para melhorar a capacidade de processamento. Nessas metas não tem nada. Isso precisa mudar. E o que isso significa? Mesmo com esses preços altos, temos empresas que modificaram a sua distribuição de lucros, tem dividendos especiais, participação nesses lucros. A gente está vendo um EBITDA com aumento de mais de 200%, mais de 200% na distribuição de dividendos, também aumento no CAPEX. A mineração sabe que vai ter desafios, mas os investimentos realmente estão segurando. A Diana falou na apresentação dela sobre o lítio. Ele foi descoberto e tivemos um período de 10 anos de uso até ter uma restrição nos suprimentos. E você consegue ver nesse gráfico os gargalos de suprimento e a porcentagem que é necessária para 2030. Se a gente for pensar no mercado, esses gargalos são bem extremos. E a gente tem o ESG, que não vai embora. E a gente precisa de capacidade. A mitigação está custando muito em termos de CAPEX. Então, o governo precisa fazer algo para viabilizar em que as mineradoras vão a países onde não pensaram e façam as coisas da maneira certa. Entreguem suprimentos de uma maneira que seja de acordo com as boas práticas do ESG. E aí a gente pensa nas emissões de carbono. E quais são os desafios aqui? A gente tem os 3 cenários básicos do McKinsey para decarbonização. E aqui a gente tem essencialmente as emissões globais e a gente acha que vai ter um pico para 2030, elas ainda vão aumentar, mas aí as indústrias de metais, ela é parte das soluções e parte dos problemas. Porque essa indústria não vai conseguir reduzir suas pegadas tão rapidamente. Porque não existe a estrutura para construir uma indústria carbono livre. Então, esse é o caminho para a gente conseguir entregar emissões zeradas até 2030. A gente precisa reduzir 2 graus ou mais. A gente precisa reduzir mais ou menos 10 toneladas de emissões. Isso vai ser necessário uma quantidade muito grande de commodities. Mas cadê as políticas públicas para viabilizar esse suprimento? Pela nossa análise, a gente consegue ver que isso vai ser no mundo mais desenvolvido, nas nações mais desenvolvidas. E aí tem problemas para nós, porque nas nações mais desenvolvidas, a maioria da população se afasta da mineração, não tem uma conexão, não tem muita conexão entre a gente quer uma pegada zero de carbono e os minerais. Então,
que a gente pode falar sobre os investimentos? A gente tem investimentos privados que estão ajudando, particularmente com investimentos para dar mais ferramentas. E a nossa análise sugere que na indústria de metais, tirando o aço, pelos próximos 15 anos precisamos de 2 trilhões de investimentos no setor de mineração. É ótimo, mas é um desafio. Temos muitos custos. Se vocês derem uma olhada no gráfico, 65% das emissões estão cobertas pelos esquemas de troca. E aí, se a gente pensar no carbono nesses esquemas, é muito barato. Então, por ser muito barato, isso não vai liderar uma mudança. A gente espera que esse carbono tenha que custar mais ou menos mais de $100 ou mais, porque aí teremos uma mudança na curva do carbono por causa da curva de custo. Se você olhar no alumínio, ver o alto da curva, ele vai sofrer muito por causa das taxas de emissão de carbono. Mas aí outras que produzem menos terão menos taxas. E aí que o Brasil entra, financiando a indústria que produz pouco carbono. É interessante investir dessa forma. Se a gente pensar nas implicações das taxas de carbono na mineração, vocês conseguem ver que essas taxas de carbono elas fazem pouca diferença. Então, em cenários diferentes, se você pensar casos base, você consegue ver uma mudança significativa nos custos de carbono na margem da curva para aço e alumínio. E olhando para o outro lado, minério de ferro, o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro. E o fato do Brasil produzir um minério de qualidade, com poucas emissões, isso vai mudar. Mas isso vai atingir o produtor de margem, não necessariamente o produtor brasileiro. Mesma coisa com o alumínio. Tem uma oportunidade grande para o Brasil alavancar os seus pontos fortes em relação à redução das pegadas de carbono. Mas também temos que pensar quais commodities que cada país queira desenvolver. Você não pode mudar o que tem debaixo da terra, mas você pode não acessar esses recursos porque você não consegue produzir com um custo baixo. Então, vemos transformações, boas oportunidades para a transição, mas sem mudança de políticas públicas, a comunidade não vai conseguir entregar a quantidade que é necessária para essa transição energética. Agora, só para ressaltar o que eu quero dizer, para EVs e renováveis, temos um aumento para até 5 milhões de unidades. 5 milhões por 2025. Por 2030, a gente vai ter que construir e comprar 85 milhões por ano. E aí a gente pensa em 500 gigawatts por ano. E um aumento de 500 gigawatts por ano. O que a gente quer ver com isso, com os gargalos de suprimento? A gente acha que vai ser difícil atingir o AET, mas olha o que acontece com as commodities. Cobalto, lítio, níquel, cobre. É impossível entregar essas toneladas até 2030. Talvez seja possível até 2040, mas vai ser necessário mudança de políticas públicas. É necessário
que as empresas entreguem da melhor forma para a transição energética. Com isso, Eduardo, eu quero passar a palavra de volta a você e ouvir qualquer pergunta que tenham. Obrigado, Julian. Uma excelente apresentação. Eu acho que teremos tempo para algumas perguntas. A primeira pergunta é relacionada à indústria do minério de ferro. Quais são os melhores pontos estratégicos, considerando a volatilidade, uma pressão forte da indústria de ferro e o equilíbrio do alto teor e baixo teor? Por favor, Julian, Diana, vocês podem comentar. Será que eu posso começar? Vocês me ouvem? A primeira coisa que eu quero dizer é que a volatilidade está sendo liderada pelas políticas chinesas de reduzir a capacidade no ferro e abaixar as emissões. Nós vemos um movimento do pico de $235 a tonelada até 110, 120 dólares. E não são preços ruins. As políticas chinesas serão críticas por causa dessa volatilidade dos preços do minério de ferro. Eu não quero falar mais e roubar o tempo dos outros, então eu vou entregar de novo para o Paul, para a Diana, para comentarem. Obrigada, Julian. Eu estava ouvindo ao Summit da FT Mining essa manhã, da BHP, e eu ouvi que eles vão utilizar minério de ferro por mais 20, 30 anos, porque tem tanto capital ali. Muitos deles ainda têm uma vida útil de 20, 30 anos. Então, eles vão utilizar o minério de ferro. Porque o hidrogênio verde, hidrogênio, e só vamos ter uma produção viável em 20, 30 anos. Então, teremos muita demanda ainda para o minério de ferro, de alto teor, principalmente. Acho que isso vai manter os preços estáveis até, se a gente pensar 20 anos atrás, era acho que $11 por tonelada antes da China começar a demandar e produzir muito aço. Acho que a gente vai ter preços bem estáveis, principalmente pelo alto teor, por muitos anos ainda, acho que talvez algumas décadas. Acho que precisamos ainda ver alguns novos depósitos entrando em cena. Temos na Guiné também, não sei se isso vai dar certo. Mas o fato de que alguns desses grandes depósitos não entrem em jogo tão facilmente pode manter os preços altos. Eu vou tentar completar. Eu fiz a minha tese no futuro do cobalto na indústria inglesa em 91, agora é 2021. Então vai demorar bastante tempo para a gente sair disso. O que precisa ser feito é fazer tudo o que seja possível para a transição para um alto teor, reduzir as emissões nas plantas. No Brasil, em particular, temos
muitos desafios com o descarte de materiais, mas temos o caminho do sucesso e acho que isso vai continuar ainda por essa década e a próxima década. Temos ainda coisas para desbravar para tirar vantagem desse futuro. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Paul. Temos agora uma pergunta sobre o link da descarbonização e a economia circular e como se desenvolver e fazer, formar novas parcerias. Julian, você pode comentar? Bom, tem uma oportunidade aqui em economia circular e reciclagem. Aumentar a reciclagem vai ser um foco por causa desse conceito. Tem alguns motivos. Por uma estratégia. E isso está aumentando. Você tem esses recursos que não vão ser tocados. Depois a gente pensa de plantas de extração e políticas. E a gente sabe também que isso deixa uma pegada de carbono muito menor. Se a média era 8 a 9 toneladas de emissões de carbono por tonelada de material, isso agora vira 1. Então tem um benefício muito grande. Os obstáculos, pensando nisso, são a recuperação e usar menos de 35% do potencial que existe para a recuperação. Se a gente quiser aumentar isso para 95%, claro, pensando no caso do cobre, e entregar, por exemplo, 10.000 toneladas por ano de suprimentos, mas isso vai demandar muita mudança na sociedade e em políticas públicas. Eu quero falar sobre essa colaboração sobre as mineradoras e indústrias de ferro. Isso será essencial para reduzir as emissões. As fabricantes de carro também precisam falar com os consumidores, eles vão ter que participar de iniciativas de reciclagem. Não precisa ser promovidas pelo governo, porque acho que os governos não vão conseguir fazer isso. É o caso de uma colaboração. Algumas décadas tinha muita competição entre as mineradoras, os forjadores, os produtores a jusante. Todo mundo vai ter que trabalhar junto, senão não vai dar para chegar nos objetivos. Eu sei que é uma visão simplista, mas acho que tem que ter um pacto de reciclagem. Excelente ponto. Temos uma outra pergunta relacionada à indústria de metais. Do seu ponto de vista, quais são os principais desafios de suprimentos de metais críticos, especialmente o alumínio? Isso é crítico ou não? O alumínio. É isso? HPA, alúmina de alta pureza. HPA. Bom, HPA está sendo desenvolvido nesse momento. Eles ainda estão fazendo matéria-prima. Os preços de combustíveis têm sido um desafio para a produção de HPA. Precisamos ter preços regulares para produzir
produtos para uma cadeia regular. Eu diria que, falando mais abertamente, a geopolítica, o nacionalismo são um problema muito grande, ou desafio, melhor dizendo, para o futuro. Porque temos essas reservas enormes de cobre, por exemplo. Mas até, por exemplo, nos Estados Unidos, para projetos de cobre, as comunidades e o governo, eles sabem que eles estão sentados em ouro. Aí eles vão poder marcar presença na indústria, eles vão cobrar os impostos e garantir que toda a população possa participar nessa transição energética. E boa sorte a eles. É a maneira como tem que ser. Não pode somente ser para os produtores lucrarem. A gente está tentando partir para longe disso. A gente está tentando fazer uma mineração baseada no ESG. E temos muitos governos pelo mundo que são muito conscientes que esse é o momento deles de realmente tirar vantagem desses desafios. As minas de alumínio foi uma pergunta que foi feita. É um mercado relativamente pequeno. O que você quer dizer com um HPA? Historicamente, era 99,999% alumínio. Uma coisa foi mencionada sobre o estanho. Alumínio de alta pureza pode ser crítico para a transição atual, porque temos essa movimentação para a eletrificação de tudo, semicondutores, entre outras coisas, a digitalização, tudo isso, veículos elétricos, por exemplo, tudo vai exigir volumes imensos de materiais de alta pureza. Por isso falamos tanto do alumínio de alta pureza. Eu acho que a disponibilidade é curta, como é dessa matéria-prima, para poder atender as necessidades dessa transição energética. Muito obrigado, Juliane. Outras perguntas que estão surgindo aqui sobre o equilíbrio entre a magnetita e a hematita, da perspectiva do aço, é que existe uma tendência a aumentar a demanda por magnetita. Espera aí, ninguém quer responder? Então eu respondo. Não, eu respondo, espera aí. O ponto é que a magnetita, você tem a oportunidade de reduzir o consumo de energia, mas você tem que usar um beneficiamento aí para o aço. Se é uma tendência para aumentar a demanda da magnetita. Ponto geral, eu diria, eu não sou especialista em minério de ferro, mas a transição energética precisa reduzir as emissões de carbono e vai haver uma busca por esses materiais. E a magnetita é melhor em termos de qualidade, porém, em última instância, depende do que você tem na Terra. Não dá para mudar isso aí. Então, se você tem dúvida com relação aos depósitos de magnetita, tudo bem. Se você tem contato com os depósitos de baixo teor, na China, por exemplo, você vai ver um certo atrito em termos da produção, de volume de produção que sai dessas fontes. Obrigado, Juliano. Assim sendo, bom, acho que chegamos ao fim das nossas discussões. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer muito obrigado a todos. Fico muito satisfeito com a participação da Diana, do Paulo Castellari, do Paul Robson e do Julian Kettle.
Esse evento vai estar disponibilizado no YouTube, no canal do IBRAM. Deixa eu fazer um último comentário, Eduardo, por favor, se houver tempo. Tem esse tempo, sim. Então, Paulo, de repente, eu gostaria de saber a opinião do Paulo. Todos os nossos panelistas aqui falaram da importância de governos estabelecerem políticas para conseguirmos montar esse ambiente de baixo carbono. Só que a indústria da mineração precisa mudar. Se a gente tiver essa oportunidade, se a gente conseguir a capacidade de participar dessa transformação, o ponto que a Diana levantou, a marca da mineração precisa mudar, porque para o consumidor normal ela não tem a mais muito boa. Está associada com desastres de represas, está associado a danos causados ao meio ambiente, não é enxergada como parte da solução para essa transição energética. Eu acho que se há uma mensagem a ser retirada daí, a gente tem que resolver como é que a gente vai mudar a percepção que as pessoas têm da mineração e como é que a gente faz essa ligação. Eu queria saber a opinião do Paulo, como você tem essa conexão com os investidores, como é que você trata dessa questão, você concorda com isso aí? Olha, Paulo, muito obrigado aí pelo comentário. Eu acho que não tem nada mais importante no momento, porque o resto todo, claro, o resto tudo que você diz, né, é muito importante, porém já se conhece. Sabemos que precisamos de melhores teores para aumentarmos a eficiência, conhecemos todas as tendências, etc. Tudo isso a gente sabe. Como você disse, o que é novo, ou relativamente novo, e eu vou falar para você já o que eu acho daqui a pouco, mas o que eu acho que é relativamente novo é que a indústria da mineração leva o seu produto com produtos apropriados e não são commodities, ou seja, a gente existe há bastante tempo e todos sabemos disso, né? Algumas empresas de maior porte trabalham muito na questão da marca, na nova abordagem, nova maneira de encarar essas coisas. E nos últimos anos, poucos anos, com os quais eu venho trabalhando com ativos menores, mais perto do investimento de pequena escala, de capital privado, todos falam disso. Eu acho que é uma mudança muito grande. Eu acredito mesmo que é uma mudança grande. Todos esses eventos onde participamos, não existe um evento na área de mineração que não tenha um painel como esse falando de desdobramentos, de desenvolvimento, perspectivas e tal. A gente fala muito pouco sobre o que a gente está fazendo em termos de comunicação, como é que a gente está falando de contratar novas gerações, contratar mais pessoal, esse tipo de coisa. Ninguém fala disso. Numa escala muito pequena, porque a gente trabalha com ativos menores, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho bastante bom aí nessa área. A gente tem uma equipe de marketing bastante bem montada, estamos considerando essas coisas no sentido de promover a marca, de promover o produto, né? E no sentido de descomoditizar o máximo possível. Eu acho que agora é o momento perfeito, né? É o momento adequado, porque as pessoas querem, as pessoas estão procurando produtos mais limpos, as pessoas querem dirigir veículos elétricos, isso é muito diferente do que eu já vi. Está muito mais próximo do cliente final, e eu acho que a gente precisa aproveitar isso aí. Na minha opinião, só dá para fazer isso se as empresas de mineração, IBRAM também, esse pessoal, a Câmara de Mineração, todo esse pessoal investir tempo e recursos em coisas como marketing e comunicação, muito mais do que a gente fez antes, até agora. Para mim é simples, a questão é simples. Deixa eu acrescentar o seguinte. O que acontece no sistema educacional? De onde vêm os engenheiros de mineração, geólogos, engenheiros de processos? Porque sem esse pessoal, a transição energética para por aí mesmo. Nós temos uma escassez de talento no nosso ramo de atuação. Com certeza. Julia, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha por que você acha que existe essa escassez? Porque existe um interesse cada vez menor por parte da geração mais jovem no sentido de entrar nesses campos de atuação. Eu acho que o desafio, a missão, é justamente desbravar esse caminho aí. E isso é uma coisa que leva tempo. Aqui nós todos concordamos com o seguinte: provavelmente não vai haver tempo suficiente para atender todas as necessidades que a gente precisa. Cadeia de abastecimento, atingir todas as metas, porque simplesmente não dá. Quanto mais rápido a gente fizer essa transição, melhor. Eu acho que todos concordamos que provavelmente não vai ser suficiente o tempo. Um bom argumento, Paul.
e Paulo e Julian, né? Então, eu gostaria de reforçar, do ponto de vista do IBRAM, um dos principais pilares dos pontos estratégicos principais no momento é como reforçar e a importância, né, da mineração para a sociedade. Um plano de ação bastante forte precisa ser montado. Um dos pilares vai ser como tocar as crianças na idade escolar ainda, para demonstrar a importância da mineração, que faz parte da nossa vida. Eu concordo com vocês. É o momento, agora é o momento justamente para mudar. A gente precisa fazer uma demonstração mais clara, a gente precisa demonstrar que a mineração é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, da economia do país. Posso dizer uma coisa, é verdade que muitas coisas dessa mudança já estão acontecendo, mas todas elas requerem tempo. Não é uma coisa que é possível mudar a curto prazo, porém, é importante demonstrar, é importante dizer. É um ponto estratégico para todas as pessoas atuantes na mineração no Brasil. Muito bem, encerro com os agradecimentos. Encontrá-los aí mais vezes. A próxima vez a gente tem uma chance de ter face-to-face meeting and to share a beer. Para nos encontrarmos ao vivo e para tomarmos a cerveja juntos. Muito obrigado. Many thanks, everyone. All the best. Obrigado a todos. Tudo de bom para todos.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.